Eu vou só fazer um café, já eu volto pra gente conversar um pouco. Agora sim, esse vídeo eu tô gravando pra gente conversar sobre uma coisa que é um problema que eu identifiquei na minha vida e que talvez alguns de vocês possam passar por ele também. Então já perdoando a minha voz se ela estiver muito nasalada, mas eu tô passando por uma gripe, uma virose, sei lá. E a questão que fez eu gravar esse vídeo é o seguinte: você já teve a sensação de que tá sempre começando do zero? Tipo, todas as coisas que você já fez é como se elas não existissem. Eu já, o tempo todo. É como se eu estivesse numa corrida que a linha de largada se repete toda vez e o pior, eu mesmo apago os meus passos. Eu vou explicar melhor para ver se isso não fica confuso. E para isso eu vou contar um pouco da minha história. Desde criança eu desenho. Eu comecei a desenhar lá no jardim de infância. Foi um processo onde eu passava muito tempo desenhando. Eu pegava resmas e resmas de papel chamex, sabe? E desenhava o dia inteiro. Eu pegava uma folha, desenhava, terminava o desenho, trocava a folha e já ia para o próximo. Esse processo de ficar fazendo vários desenhos e aperfeiçoar as minhas técnicas e até começar a sentir que eu já estava começando a desenhar bem e tudo mais, eu fazia com que cada desenho fosse realmente descartável. Eu terminava um e passava para o próximo, terminava um e passava para o próximo. De um desenho para o outro, sempre me tinha o incômodo, a raiva do desenho não ter ficado tão bom quanto eu gostaria que ele tivesse ficado. Quando eu cheguei na faculdade, eu vivia com um caderno de desenho. Quem desenha sabe como é que é. O tempo inteiro está querendo desenhar, vem ideias na cabeça o tempo inteiro e você precisa ter um caderno para poder, pelo menos, guardar aquela ideia para depois fazer um desenho real daquilo. Eu vivia com um caderninho desse. E na faculdade todo mundo tinha um caderninho desse, porque todo mundo desenhava. E sabe aquela galera no primeiro período que tá doido pra mostrar as habilidades que tem e por que tá lá? Na faculdade de design é mais ou menos assim. Primeiro período, todo mundo quer mostrar o que desenha e que desenha melhor do que os outros. Eu não tava nessa vibe, eu só queria desenhar no meu caderno e eu nem mostrava pra ninguém. E aí eu pegava o meu caderno, fazia o meu desenho, tirava a folha e jogava no lixo. Esse era o ponto. Eu jogava meus desenhos no lixo. E tinha uma garota que ela olhava isso e ficava muito zangada comigo. Ao ponto de chegar a brigar comigo e pegar o meu desenho de dentro da lixeira e guardar pra ela. Eu só ficava bolado com ela porque ela estava se metendo tanto na minha vida daquele jeito. O desenho é meu, eu jogo no lixo o que eu quiser. E me importava tão pouco com os próprios desenhos que se ela quisesse pegar e, sei lá, dizer que foi ela quem fez, ela poderia. Eu não estava nem aí. Eu só queria fazer o desenho e depois fazer outro. Naquela época isso não significava nada. Desenhar não significava nada, passar por aqueles processos não significavam nada. Eu só sabia que eu não era tão bom quanto eu gostaria, que meu traço não estava do jeito que eu gostaria, que eu estava bem longe das referências de ilustradores que eu tinha, porque todas as minhas referências eram de artistas extremamente bons e eu não era sequer a sombra deles. Essa era a minha ideia, esse era o meu pensamento. E por isso que desenho meu nenhum tinha valor, merecia ser guardado. Só que eu fiz isso com a minha vida inteira, não só com os meus desenhos. Entende do que eu estou falando agora? Eu estou trazendo o exemplo dos meus desenhos, mas eu estou falando sobre uma vida onde você não guarda os seus processos e não cria memórias com base neles. Eu percebi que eu nunca guardei nenhum dos meus desenhos, nunca guardei nenhum dos meus projetos, nenhum dos meus processos e agora eu não tenho histórico de nada na minha vida. Eu sei que vai ter gente aqui achando que isso é uma loucura, mas eu sei que também vai ter gente que pode se identificar com isso. Não é possível que eu sou louco sozinho. Tá, mas qual é o problema real disso? Por que isso realmente é um problema ou é só gente que tem pouco problema na vida e que arranja coisa pequena? Poderia ser. Mas o problema é que quando eu olho para minha vida, para trás, eu não vejo trajetória. Não vendo trajetória, eu não vejo crescimento.
não vejo evolução. É só um buraco na minha história onde deveria ter todo um processo. E quando você só tem um buraco no seu processo, você não tem referência de onde você está agora. Você não sabe o quanto que você melhorou. E se você não sabe o quanto que você melhorou, você não sabe as habilidades e a potência que você tem hoje. Porque você não tem nenhum comparativo. Eu não tenho comparativo e não tenho ideia de quanto eu sou melhor hoje do que no início da faculdade ou antes da faculdade. Se eu não tenho essa referência, eu tenho sempre a sensação de que eu estou começando agora, de que eu sou um novato naquilo que eu estou fazendo e que ainda tem muita coisa para melhorar. Eu só vou enxergar o quanto que ainda tem coisa para melhorar, mas nunca perceber as coisas que eu já melhorei ao longo dos anos. Sabe quando você olha uma foto antiga sua e aí você pensa, uau, eu já fui assim. E você não fazia ideia. Se você se olha no espelho hoje, você não faz ideia de como você se olhava no espelho há 5 anos atrás. É a mesma coisa. Eu só consigo perceber o quanto que mudei se eu tenho uma referência de épocas atrás. E é isso que eu não tenho. Entende que isso é um problema que vai ter tanto na minha vida pessoal, porque interfere muito na minha autopercepção, eu não consigo perceber quem eu sou, a minha vida, a minha história, mas também interfere muito na vida profissional, visto que eu trabalho com esse tipo de coisa, né? Eu trabalho com a minha criatividade, eu trabalho com as minhas habilidades. E aí, se eu não enxergo as minhas habilidades e eu não tenho esse trajeto, eu não tenho um portfólio, eu não consigo me enxergar como um bom profissional. E eu não consigo provar todos os processos que eu já vivi. Sério, gente, eu sou maluco, né? Devo ser muito maluco. Me diz que eu não sou maluco sozinho. Tem alguém aí assistindo que fez a mesma coisa com a vida, não tem? E esse lance de autoconhecimento, de você olhar para você e saber o que você pode fazer hoje, quem você é e que habilidades que você tem, pode parecer muito coisa de coach ou coisas de autoajuda, mas é verdade. Quando você não tem essa percepção, você não sabe que passos dar na sua vida. Eu sinto que é meio assim, eu poderia estar melhor, eu poderia ter mais confiança de mim mesmo, eu poderia ter uma carreira melhor, se eu tivesse essa percepção de onde eu vim, onde eu tô, e é muito mais fácil saber para onde eu tô indo. Processos são sempre muito importantes e à medida que eu fui estudando metodologia de projeto na faculdade, eu fui estudando planejamento quando eu comecei a estudar marketing, e quando eu fui para esses estágios de planejamento, eu fui percebendo a importância de ter histórico, né? É muito importante você saber onde começou e cada uma das etapas do processo que você está executando para você ter um resultado excelente no final. Sabe essa sensação ruim de estar começando uma coisa nova? Você se sente meio ridículo, você se sente meio desajustado, você se sente meio incapaz. Se você não constrói essa confiança de tudo que você já fez, você se sente sempre nessa sensação de eu tô pisando em terras novas, eu tô pisando em coisas inseguras. É ruim. Bom, eu preciso dar um jeito no meu cabelo. Na verdade, é minha esposa quem faz isso por mim. Tá na hora de eu usar as habilidades de barbeira que ela tem. Bom, é isso. Eu tava pensando a respeito do que a gente tava conversando ainda nesse vídeo e sobre o quanto isso me lembra de um livro que eu li há um tempo atrás. É um livro clássico de ficção científica. Eu curto pra caramba livros de ficção científica, literatura nesse sentido.
E tem um livro de um autor chamado Ray Bradbury, eu acho que é assim que se fala o nome dele, e é o livro mais famoso dele, que se chama Fahrenheit 451, e é um livro que fala muito sobre isso, sobre a importância da memória para a sociedade. E a história do livro é mais ou menos assim. É uma sociedade onde o governo basicamente controla tudo que as pessoas fazem, e os bombeiros nessa sociedade têm a função de queimar livros, porque o governo decide que livros são muito perigosos, porque fazem as pessoas pensarem demais, e pensar demais deixa as pessoas infelizes. E há uma grande necessidade do governo nessa sociedade distópica de fazer com que todo o passado seja apagado. As pessoas não podem mais questionar, refletir, fazer nenhum tipo de leitura, nenhum tipo de pensamento crítico, e é terminantemente proibido ter livros. Os bombeiros invadem as casas, procuram livros, queimam eles, e quem tiver livro vai ter que responder por isso. E aí você tem uma sociedade inteira que é condenada a viver no presente, sem passado, sem referências, sem história, sem identidade, sabe? E aí pensa aqui comigo, o que acontece com uma sociedade que não lembra de nada? Ela está condenada a repetir os mesmos erros o tempo inteiro. Repete tudo, os mesmos erros, as mesmas dores, as mesmas falhas, a mesma ignorância, geração por geração. E aí o livro traz uma atenção bem grande a tratar disso, porque ele traz a história de um bombeiro que queimava livros, mas que percebe que o que ele está fazendo não está sendo muito certo. E aí ele tenta resistir a isso, porque isso faz com que a sociedade tenha uma identidade, que a história é muito importante, guardar a história é muito importante. E aí eu lembrei desse livro porque, de certa forma, foi exatamente isso que eu fiz com a minha própria história. Eu queimei meus projetos, meus rascunhos, meus processos, joguei tudo fora como se isso não importasse. Italianos, eu sei, não se coloca ketchup no macarrão. Depois vocês pensam em um jeito de me punir, ok? O maior problema de não guardar nada é que você perde a noção de que já construiu alguma coisa um dia. Quando você olha para trás e só vê nada, só o branco, você acaba acreditando que você nunca saiu do lugar e que tudo que você faz é o primeiro passo, sempre o primeiro passo, mesmo que você já tenha corrido uma maratona. Se eu tivesse guardado os meus esboços, os meus rascunhos, os meus processos, eu teria uma noção da minha evolução. Se eu tivesse isso, eu poderia ver o que eu melhorei, o que eu aprendi, em que eu errei, e até mesmo que coisas eu poderia resgatar. Porque, por exemplo, eu sei que eu tive boas ideias no passado, mas como eu tinha a ideia de que eu precisava ter uma habilidade além do que eu tinha na época, talvez alguma daquelas ideias eu conseguiria fazer hoje. Mas eu não guardei na memória e também não guardei em outro lugar. Então eu sei que tem boas ideias que jamais serão feitas porque eu não guardei. Então eu não posso resgatar ideias que eu fui tendo ao longo do tempo. E eu sei que eu estou falando aqui a respeito dos meus processos criativos e que muitas vezes isso vai ser visto como algo profissional, mas processos criativos são uma coisa muito pessoal para mim. E o que eu estou querendo dizer é que esse comportamento de não guardar memórias, de não construir história, não é só em determinada área da vida. Eu não estou falando só sobre os meus desenhos,
só sobre os meus processos e meu portfólio. Eu estou falando sobre como isso afeta a vida por completo e a gente pode reproduzir esse comportamento em diversas outras áreas e ter consequências disso em diversas outras áreas da vida também. Por exemplo, eu estava conversando com a minha esposa sobre como a gente tem uma tendência muito ruim de lembrar das coisas ruins que já aconteceram com a nossa vida, mas de negligenciar todo um histórico de coisas boas. Deus sempre foi muito misericordioso e sempre nos abençoa muito ao longo da nossa vida. E eu sei que tem certos momentos que a gente é tomado por muita alegria, por algo que nos foi favorecido, por uma bênção que a gente alcançou. Mas ao longo dos anos, a gente não vai construindo, a gente não tem a tendência a construir essa ideia de quão abençoado eu sou. Ela tem um caderno de oração e certo dia a gente estava vendo alguns textos que ela escreveu agradecendo a Deus por certas coisas que aconteceram na vida dela e que ela nem lembrava. E a gente estava falando justamente sobre isso, de como a gente negligencia isso na nossa história. É muito fácil lembrar de uma sequência de coisas ruins, mas não é tão simples lembrar uma sequência de coisas boas, tanto as grandes quanto as pequenas. E a gente não tem um caderno de oração, e a gente não, pelo menos isso nunca foi comum para mim. Mas se a gente pudesse sempre olhar para trás e ver registrado as coisas que Deus tem feito, seria mais fácil a gente ser grato hoje, porque a gente lembraria mais. Eu lembrei no livro de Josué, depois que o povo de Israel atravessa o Rio Jordão, Deus mandou que eles empilhassem 12 pedras. E aquelas pedras seriam um memorial visual para o povo. Era Deus falando que eles deveriam guardar aquele momento. Ali foi feita história. Ali Deus agiu no povo de Israel. Então, o próprio Deus falando sobre como eles deveriam registrar a história, né? E coisa que eu não fiz e que é difícil a gente fazer. E a gente é muito afetado por isso, porque a nossa mente fica enviesada pelas coisas que a gente tem tendência a lembrar e completamente apagada das coisas que a gente não tem a tendência de lembrar. E lástima da vida humana, a gente tem a tendência a lembrar das coisas ruins. E a maior lição que eu tiro de tudo isso é que se eu não guardo a minha história, eu apago a minha evolução. E evoluir é o que a gente quer. Bom, esse vídeo tá ficando por aqui. Eu não sei se ele ficou bom, porque eu tô começando, e de verdade eu tô começando, não é só a sensação de estar sempre começando. Esse aqui é o meu primeiro vlog. Então eu ainda não tô tão acostumado assim a ficar falando com a câmera dessa maneira. Talvez eu não esteja tão à vontade assim, mas vai melhorar com o tempo. Então, deixa aqui uma curtida nesse vídeo para poder ajudar o canal que está começando. Se inscreve para os próximos vídeos, eu prometo que os próximos vão ser melhores. Eu vejo você na próxima. Até mais.